Ordem em progress. Vou tirar a sala de espera. Enable. Cadê o Ricardo? Ricardo tá entrando. Felipe, tudo bem? Fala, Ricardo, tudo bem? Tudo bom? Tudo Já jóia, coloquei, graças a Deus. já coloquei você como Você anfitrião. quer me colocar como pôster? Já Anfitrião, coloquei. né? Tá. Porque aí eu posso compartilhar, né? Tá jóia. Então Eu já vamos tô esperar um gravando aqui. pouquinho o pessoal chegar, né? Isso, eu já tô gravando já, tá bom? Você já tá gravando? Tô gravando. Aí Ah, depois o Elmo, depois, ele edita. depois cortam, né? Isso. Tá muito lento. Tá tudo bem. Do computador? Só um Vou tentar instantinho. pegar a senha do Wi-Fi lá da mesa de som. Pesquisar. Wi-Fi. E aí, tá muito frio? Ah, hoje tá melhor. Hoje tá melhor. É. Mas quarta-feira começa a cair de novo a temperatura, pelo que eles falaram. Cai de novo, é? Eu tô voltando. Ô, Olivia, tudo bem? Tudo bom, Ricardo? Já vou me logar. Voltando. Ah, tá bom. Eu tô voltando amanhã. Amanhã eu Volta amanhã? faço uma audiência ainda aqui, depois, eu faço uma audiência, depois eu já volto. Entendi. Vou tentar A TV colocar arrumada, né? um outro roteador aqui. É. Tá muito ruim a internet. Cadê? Vou tentar conectar aqui. Mesa de som. Cadê aqui? Cadê? Apareceu a mesa de som aqui. Acho que vai ser muito pesado. Ó, tem uma mesa de som aqui, só tenho que lembrar assim. Olá. Caramba, qual que é a senha que eu coloquei?
Olivia. Estamos na tentativa. Ixi, preciso ativar aqui. Não, tudo bem. O que está pegando aí? É a conexão? Eu coloquei acho que o roteador mais próximo daqui é o da mesa de som, acho que agora deve ter ficado melhor. Tá. Você até me respondeu mais rápido aqui, tá chegando melhor o sinal. Aqui, tá tudo certo. Quando quiser começar. Então tá bom. Eles estão chegando, né? Deixa eu ver eu não sei se eu consigo ver a sala, né? Eu vou pôr você aqui no... Ah, tem um pessoal aí, tô vendo. Eita. Tô vendo aí a Elisa, tô vendo Samuel, Bianca. Acho que o Enzo, né? Tá aí, né? Tudo bom, Enzo? Que bom, dá pra gente se comunicar. Então, turma, não é uma situação ideal, né? Nós estamos assim, dessa forma. Mas, por outro lado, em tempos atrás, isso não seria nem possível, né? Então, vamos pensar pelo lado bom, né? De que não é o ideal é eu estar aí com vocês, a gente está tudo junto. Por outro lado, a gente está conseguindo ter uma aula, ter um contato, mesmo à distância. Estou em Brasília, né? Um pouquinho longe, estou aqui visitando a minha família e estou retornando amanhã. E na semana que vem, então, a gente se vê na igreja, com certeza. Vamos iniciar com uma oração. É a Elisa que está aí na frente, do meu lado direito? É você, Elisa? Com a máscara? Você não quer fazer uma oração para nós começarmos? Aí eu perguntei, né? Você respondeu não. Então, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver quem lá no fundo. Quem está lá no fundo? Vou te levantar, hein, Ricardo? Não entendi, Felipe. Vou te levantar aqui, tô levantando o notebook. Ah, tá. Quem que tá do lado da Elisa? A Laura? Exatamente. Tá. É que com as máscaras a gente não tem tanta... Eu vou pedir para a Lívia, então, fazer uma oração, Lívia, por favor. Eu Vou ativar um mudo aqui, vai dar microfonia? vou dar mudo aqui. Vou dar mudo aqui. Isso, dá um mudo. Tá. Vamos orar, gente. Vamos orar, gente. Vamos orar, gente. Tá bom. Então vamos orar. Deus de amor, muito obrigado, Pai, por mais esse dia de bênçãos, pelas tuas misericórdias e o teu cuidado sendo renovados nas nossas vidas. Obrigado pela oportunidade que temos de aprender mais a tua palavra nessa manhã, de nos alimentarmos mais de ti. Que a tua palavra, Pai, esteja em nossos corações para não pecarmos contra ti. Ser com o Ricardo agora, nessa aula, que com certeza já foi edificante para a vida dele, no preparo, no entendimento, e ser com cada um de nós aqui. Muito obrigado por esse privilégio. Em nome de Jesus, amém. Amém. Amém, Senhor. Eu vou compartilhar aqui o material que eu tenho, para nós podermos, então, utilizar como base, como uma referência para a nossa aula, né? Então, veja, nós estamos discutindo, deixa eu só melhorar aqui, isso. Vocês estão conseguindo enxergar aqui um slide? Podemos ser bons sem Deus? Vocês conseguem ver aqui? Sim, né?
Eu vi um joinha aqui. É que agora eu não vejo muito bem vocês que veem melhor a mim aqui. Muito bom. O que nós vamos discutir, né? Bom, o texto base, ele está num versículo muito simples, chamado, que está lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, no versículo 18, e que diz, né, ninguém é bom senão um, que é Deus. E aí, veja, toda a questão, ela envolve o seguinte, nós vemos maldade no mundo, né, mas nós vemos bondade no mundo, concordam? Nós também vamos encontrar pessoas boas, que fazem o bem, que querem o bem, que promovem o bem. E aí fica uma questão, será que todas as pessoas que fazem o bem na face da terra, elas necessariamente, né, são pessoas que creem em Deus? São pessoas que estão ligadas a Deus? Nós podemos, então, afirmar, né, que a bondade que existe no mundo depende de Deus? Então, se não depende, então nós precisamos de Deus para ter o bem no mundo? Percebe a dificuldade, o problema, o desafio que a gente tem? Nós defendemos assim a existência de Deus com muita ênfase, mas muita gente vai dizer o seguinte, espera aí, eu sou ateu, eu não creio em nada, e eu faço muitas coisas boas. E isso tem confundido muita gente, né? Isso tem trazido dificuldades. Então, é essa questão que a gente vai procurar desenvolver, vai procurar trabalhar. E aí, uma outra forma também que a gente pode utilizar aqui. Existe uma moral objetiva, né, disponível para nós? O que é o bom? O que é o ruim? O que é o certo? O que é o errado? O que é o belo? E o que é feio? Eu estava lembrando de uma época do passado, né, do século XVII, século XVIII, que a estética, né, o padrão estético era diferente de hoje. Hoje, vocês olham para os modelos, manequins, modelos, pessoal da moda, né? Vocês vão encontrar lá um padrão estético. Quem sabe, né? Qual é o padrão estético de hoje? Uma mulher, ela é bonita quando ela é? Alguém pode falar? Quando ela é magra, né? Magra, por exemplo. É isso aí. Mulheres magras, né? Altas. Esse é o padrão. Mas no passado, o padrão era outro. As mulheres, elas eram valorizadas no corpo, né, pela sua beleza, por serem gordinhas, né? Então, vejam, o que faz esses padrões mudarem? Porque hoje a mulher magra é considerada o objetivo, o desejo, né, de toda mulher, e porque no passado era exatamente o contrário. Entende? Então, como se formam os padrões? Como que nós sabemos que o certo é certo, o errado é errado? Como está se dando essa questão do relativismo, que tudo é certo, né? Tudo é possível. Ah, você acredita em Deus? Ah, eu não acredito, e está tudo bem, né? Então, esse problema nós estamos convivendo hoje, e essa questão que a gente gostaria de desenvolver, de trabalhar um pouquinho com vocês, para vocês perceberem, no final da aula, né, dessa segunda aula já, que pode até ser que as pessoas não creiam em Deus e sejam boas. Pode até ser, isso é possível, né? As pessoas podem ser boas sem acreditar em Deus. Mas veja, até aquela bondade que ela tem sem crer em Deus, ela vem de Deus. Então, de uma forma objetiva, nós não estamos perguntando se as pessoas podem ser boas, mesmo não acreditando em Deus. A questão é se nós podemos ser bons sem a existência de Deus. Porque a nossa preocupação aqui, com essa temática de hoje, é defender que Deus existe. Porque existe ainda esse problema não resolvido para muita gente. Muita gente desconsidera, né? Não acredita, não crê nem na existência de Deus. Nós estamos aqui defendendo algo muito básico,
parece que desnecessário para nós que somos crentes, que estamos na igreja, mas, infelizmente, nós temos que começar dessa questão. A questão de que existe um Deus, e nós vamos mostrar pela necessidade e pela existência de uma moral objetiva que só é possível a partir de Deus, que sim, existe um Deus. Né? Então, perguntando de outro jeito, qual é a natureza dos valores morais? O que é o certo, o que é o errado, o que é o belo, o que não é, o que é verdadeiro e o que é falso. Como nós vamos descobrir essas verdades, né, essas afirmações, sem uma referência, sem uma regra de referência? Isso é uma evolução? Né? Isso é uma preferência, um gosto pessoal? Isso é uma convenção social? Né? Ou isso vem de Deus? Nós vamos defender que, no que diz respeito aos valores morais, a nossa base, a nossa origem, e a de todos os que existem, mesmo que não reconheçam isso, eles dependem da existência de Deus. E aí nós já falamos do Sorley, né? Eu estou recapitulando. Ele vai dizer, né, que a maior esperança para uma vida racional e unificada da realidade é defender a Deus como a base das ordens natural e moral. Quer dizer, Deus não só criou, né, a natureza, a existência física, como ele também estabelece os valores morais. E ele vai dizer também que nós não conseguimos comprovar que a ordem moral objetiva existe, né? Mas nós também não conseguimos provar que a ordem natural também existe a partir de Deus. Não há uma comprovação científica. É como se disséssemos o seguinte: o evolucionismo, aliás, o criacionismo, ele não consegue fazer uma comprovação definitiva da criação, da existência de Deus, mas o evolucionismo também não. O que existem são inferências, são teses, são ainda propostas que não foram refutadas, que não foram afastadas. Então, veja, assim como os evolucionistas não podem fazer uma afirmação fechada, categórica, definitiva, de que tudo é fruto de uma evolução, de um acaso, o naturalismo, né? Nós também não podemos, mas nós estamos na mesma situação. E aqui ele vai dizer, do ponto de vista da natureza e do ponto de vista moral, a base também é semelhante. E aí, veja, como nós presumimos a realidade do mundo dos objetos com base na nossa experiência sensorial, também no aspecto moral, nós vamos presumir essa realidade moral, com base na experiência moral. E aí é interessante, por quê? Porque se nós pensarmos que um homem sem Deus, sem partir da criação de Deus, que sentido esse homem consegue atribuir à vida dele? Que referência de certo, de errado, ele vai ter para a vida dele? Como que ele vai descobrir isso sem Deus? Ele não tem essa capacidade. E aí, quando a gente pensa, né, na experiência da criação, na história da criação, Deus amoroso, criando o homem, dando um sentido, dando um propósito para esse homem, dando um mandato para este homem, dando uma determinação, uma ordem para esse homem, esse sentido ele é preenchido. Então, por inferência, por presunção, por uma questão até lógica, a partir do ato da experiência da criação de Deus e da sua revelação e dos seus mandatos e da forma como ele estabeleceu o universo, como ele deve seguir, como ele deve ser conduzido, é que nós vamos prover, nós vamos dar sentido, né, à ordem natural e à ordem moral. Então, o Sorley, que é um professor, foi, né, um professor em Cambridge de filosofia moral, ele defendia que existe um argumento moral muito forte em favor da existência de Deus. Ele escreveu esse livro, né, Moral Values and the Idea of God. Né? E aí, veja, qual cosmovisão pode combinar essas duas ordens, né, da forma e explicação mais coerente?
né? Como que nós conseguimos compreender a realidade das coisas de uma forma coerente, de uma forma coesa, de uma forma sustentável, a partir do reconhecimento da existência e do domínio de Deus sobre todas as coisas. É uma mente eterna, uma mente infinita, que é um arquiteto da natureza, e aí nós vamos perceber, pela experiência do homem, um absurdo da vida sem Deus. Se Deus não existe, né, não existe também fundamento para que hajam valores morais objetivos. Tudo seria relativizado, né? Tudo seria volátil, tudo seria instável para nós, né? No entanto, certas coisas são certas e outras são erradas. Por quê? Porque nós temos a presença externa, fora de nós, além de nós, antes de nós, para determinar, para normatizar, para regrar, né? Para estabelecer de que forma nós devemos viver. Então, eu queria mostrar para vocês um filminho que eu... o filminho acho que está na frente. Deixa eu só compartilhar essa questão que eu já mencionei. Eu estou fazendo uma recapitulação para a gente avançar. O argumento aqui, né, que nós também trouxemos sobre pessoas que acham que os valores morais não existem, né? E aí, as pessoas que defendem essa visão mais relativista. E aí fica a questão, né? Você já conversou com alguém que disse que não existem valores morais objetivos que se apliquem a todos? E aí as pessoas vão dizer, olha, não existe valor moral objetivo. Nós temos que aceitar todas as coisas, nós temos que ser tolerantes, nós temos que ser relativos, né? Tudo é relativo, nada é absoluto. Quando essa pessoa está afirmando, né, que nós devemos amar tudo, ser tolerantes, aceitar qualquer coisa, ela já está estabelecendo um valor objetivo para a afirmação dela. Para ela conseguir defender a relatividade, ela vai ter que transformar essa defesa da relatividade num pressuposto que a gente vai chamar de absoluto. Então, não há como fugir de um padrão absoluto, objetivo, para qualquer situação, até mesmo para aqueles que defendem o relativismo. Então, quando uma vez o meu tio, que não é cristão, falou para mim, Ricardo, tudo é relativo, tudo é relativo. Aí eu falei, isso é interessante, né? Você está dizendo a palavra tudo, né? E quando você está dizendo que tudo é relativo, você está sendo absoluto. É ao afirmar a relatividade de tudo. Não tem como a gente fugir de um nível, de um grau de absoluto, para defender até mesmo os valores relativos. Então, esse é um argumento lógico, né? Não é algo que seja suficiente para a gente dizer que agora está tudo resolvido, mas mostra, né, a inconsistência, né? Agora, eu queria mostrar para vocês, eu espero que eu consiga, deixa eu fazer até uma mudança aqui, o Stop Share. Quero mostrar para vocês um filminho que vai, quer ver, Share Sound, que vai mostrar muito bem o problema da relatividade. Vamos ver se a gente consegue. Se não estiverem ouvindo, vocês me avisem. Mas eu acho que vai dar. Vocês estão ouvindo a musiquinha, pessoal? Estamos ouvindo a musiquinha. Ótimo. Oh, hi, Danny. Come on in. Looks like you're having some trouble with addition. Now, don't be upset. You're here to learn. And we learn from mistakes. Everybody makes mistakes. Nuh-uh. Look at this question here. What is 2 plus 2? See, you wrote 22. But when we do addition, we don't just put the numbers next to each other. That's stupid. All right. Você está conseguindo ouvir, Felipe, e assistir? Ele está só ouvindo. Ah, vocês não estão conseguindo assistir? Não. Eu não sei se você colocou... Você está colocando... Ah, então, nesse caso, eu vou parar, porque tem uma legenda aqui, né? E se vocês não estão assistindo, vocês não estão vendo a legenda, né? Você colocou o vídeo no... Na hora que você compartilhou, você clicou na tela toda?
Eu vou voltar aqui e vou tentar novamente, então. Agora sim. Vocês estão vendo a imagem agora, Felipe? Agora sim. Então, peraí. Perdão. I think about it this way. Vamos voltar então um pouquinho aqui. Oh, hi, Danny. Come on in. Uma pergunta, vocês estão vendo o menininho aqui? Sim. Então vamos lá. Looks like you're having some trouble with addition. Now, don't be upset. You're here to learn. Nuh-uh. Look at this question here. What is 2 plus 2? See, you wrote 22. But when we do addition, we don't just put the numbers next to each other. That's stupid. All right, think about it this way. If I have 2 markers in this hand, and then I add the 2 markers from this hand, how many markers do I have now? 22. No, Danny, it's 4. Mrs. Wells, we're Danny's parents. Oh, yes, hello. Oh, please come in. Now, don't worry. It is completely normal for kids to get frustrated when they're struggling with a subject. So what's this about Danny getting some answers wrong on this so-called test of yours? We had a test. One of the questions was, what is 2 plus 2? Danny answered 22. And? And that's not the right answer. Says who? Says math. Are you calling my son stupid? No, of course not. Who are you to say that your answer is right and his is wrong? No. She's right. Thank you. Right out of Nazi Germany. You can't honestly tell me that you don't know what 2 plus 2 equals. You got it all figured out, don't you? You smart-ass little tramp. What are you, some kind of retard? All right. I'm sorry. I am not going to be able to continue this conversation. We're going to complain to the principal about you. Danny is a free thinker. I'll have your job, bitch. Not if you can't add 2 and 2 together, you won't. Mrs. Wells. Oh, sorry, Principal. I didn't see you. I understand you had an issue yesterday with the parents of one of our students. It did get a little crazy. When things get out of hand, I really need you to let me know about it. Sure. So how do you want to handle it? I guess you could apologize. What? His mom hit me. I understand you told Danny he had a wrong answer on his test. He did have a wrong answer on his test. Yeah, it's not our job to tell students when they're right and wrong. That is exactly what our job is. Parents don't want you ramming your biased views down their kids' throats. That's not biased. That's how math works. You know what doesn't work? Your attitude. Look, maybe I can explain this in math terms so you can understand. If you took all the kids in this classroom and divided them by 0, that's exactly the amount of respect you're giving them. Something you'd like to say? You can't divide a number by 0 and get 0. So now I'm stupid. Just some crazy administrator doing paperwork while you superstar teachers change the world. Students count, teachers divide. Students count, teachers divide. Students count, teachers divide. Stop undermining our kids' confidence! Are you going to apologize to the parents? Why did you even start teaching if you hate children? Please, have a seat, Mrs. Wells. Thank you.
You know, I honestly think this will all blow over if we just wait a week or so. I'm afraid we can't do that. Why not? They're suing. For what? Emotional distress to a minor. Mrs. Wells, can you please tell the members of this board exactly when you became aware of this fiasco and the events leading up to the riot? Riot? I just told a student that 2 + 2 = 4. We need for you to recant that. What? Just say that you're open to the possibility there might be multiple correct answers. But that's not true. We can't let them bully us. This is so stupid. Stupid. That's your problem. Anyone who disagrees with you is stupid. There is nothing to disagree with. There is only one correct answer. For your sake, I certainly hope you have that correct answer when the media gets wind of this. I do. It's 4. I have my own answer. This school minus you equals tomorrow. You're firing me? Suspending. While you reconsider your extremist views. You brought this on yourself. Tá acabando, pessoal. Breaking news. In what's being called Mathgate, an activist elementary school teacher was caught abusing her students' First Amendment rights. It's an interesting story. Okay, so this teacher, this liberal elitist, tells this innocent little first-grade kid that his answer is wrong. Only her answer is acceptable. Yeah, from what I hear, she doesn't even keep these students for more than a year. After that, they all leave her and go to another teacher. It's called graduating. So it's creating some good, healthy debate in this country. Some experts say that 2 + 2 = 4. Others say that it's 22. No, they don't. Look, if you hate America that much, why don't you just go teach in commie France? Hello. Hello, Mrs. Wells. The board decided that for everyone's benefit, your services will no longer be required. For everyone's benefit? How about the kids? I need you to come by the school tomorrow. We don't need you radicalizing our students anymore. Mrs. Wells, thank you so much for coming. You know, I'm just so sorry it happened this way. If only you'd been willing to be more open-minded. About math? What about academic integrity? You were warned, given an explanation, and yet you persisted. But we will, of course, fulfill our financial obligations. Now, that's $2,000 for your last pay period and $2,000 for this one, so that's $4,000. Wrong. It's $22,000. E aí, turma? Muito bom, sai dessa agora. Deu para pegar? Deu para acompanhar aqui o resultado da catástrofe que é, né? Quando a gente está nesse relativismo. 2 mais 2 agora pode ser qualquer coisa, né? Pode ser 22, pode ser o mês do aniversário da minha filha, pode ser a bola da sinuca que eu estou usando aqui para brincar. Quer dizer, você pode dar qualquer resposta criativa e está valendo, né? E você vê o desastre que é o relativismo, né? Quando nós perdemos uma referência, né, objetiva, no caso aqui para a matemática, né? Deu para acompanhar a historinha? Deu? Deu sim. Ótimo, então tá bom. Eu queria mostrar essa historinha na semana passada, né? E eu acabei não conseguindo, né? Que bom que deu certo dessa vez. Vamos voltar aqui e vamos dar sequência. Nós falamos na semana passada também de alguns conceitos sobre
valores, né? Deveres, né? Sobre o que é objetivo, sobre o que é subjetivo. Por exemplo, nós falamos que o valor moral ele diz respeito ao mérito de uma pessoa ou ação, seja ela é boa ou má. E dever moral diz respeito à nossa obrigação de agir de certa forma, seja ela certa ou errada. Então, o valor, ele diz respeito às nossas conveniências. Eu falei, né? É bom que nós façamos, é bom que alguém faça medicina. Quer dizer, é bom que faça medicina, mas se não fizer medicina, tem outras opções. Mas é bom fazer medicina. Então, o valor moral diz respeito a algo bom ou má, né? Bom ou mal. Agora, quando a gente pensa em dever moral, nós estamos falando de obrigatoriedade. Bom, quer fazer medicina? É um dever ser um bom médico. É um dever ser um bom comerciante. É um dever ser um bom filho. É bom que você tenha filhos, mas a opção de não ter filhos também é boa. Isso é um valor moral. Agora, você deve criar bem os seus filhos, deve educá-los muito bem. Isso é um dever moral. Quando a gente pensa em objetivo e subjetivo, nós também falamos, né? O objetivo significa algo independente da opinião humana. O objetivo significa que a afirmação ela não depende da minha visão, da minha opinião, da minha percepção. É objetivo, como as leis da natureza. O subjetivo significa opinião, né? Significa que a pessoa ela está ali colocando a sua visão de mundo, a sua ideia, e aquilo, então, é subjetivo. A ideia, por exemplo, a brincadeira aqui que eu faço do gosto do café. Aos que gostam do café e aos que não gostam. A gente pode dizer que o valor moral ele tem um componente subjetivo, né? E o dever moral ele é mais objetivo. Por que esses conceitos são importantes? Porque quando nós falamos de moralidade, de ética, quando nós falamos de questões concernentes à nossa conduta diante de Deus, diante dos homens, isso é subjetivo ou é objetivo? Por exemplo, relações sexuais antes do casamento. Isso é objetivo ou é subjetivo? É objetivo. É uma questão moral e ela é objetiva. Nós falamos do julgo desigual, de o crente, né, se relacionar com o crente, e não com o incrédulo. Isso é objetivo ou subjetivo? Isso é objetivo. Isso não é um valor moral apenas, isso é um dever moral. Não é uma questão de preferência, de gosto, de conveniência. Agora, por que nós devemos acreditar nisso? Por que nós devemos aceitar essa objetividade? Qual é a autoridade que existe, né, sobre essa objetividade do julgo desigual, de manter a santidade, a pureza sexual? Essa objetividade está respaldada em quê? Ela está respaldada exatamente numa moral que vem da existência de Deus. Se você tirar Deus, se você remover Deus e remover o princípio do reger de Deus sobre todas as coisas, você perde essa objetividade. Então, veja, é crucial, é importantíssimo restabelecer, resgatar a noção, a consciência de que existe um Deus. E a partir da existência de Deus, existe uma moral objetiva que diz como o mundo, como as pessoas, como a vida deve seguir. E isso é o que mais tem sido atacado pelas filosofias, pelas estruturas de pensamento que não partem de Deus. Então, veja, a estrutura da lição, né? A aula 2 foi prorrogada, mas a estrutura da lição foi essa, né? Se Deus não existe, também não existem valores morais objetivos nem deveres. É o que nós começamos a desenvolver na semana antepassada, né? Acontece que a gente vai perceber que os valores morais objetivos e as obrigações, elas ocorrem, elas existem. Mesmo, né, de forma assim, contraditória, mesmo aqueles que defendem que não, eles acabam, para defender a inexistência, eles são obrigados a reconhecer um patamar objetivo para sustentar aquilo que eles dizem. Então, por aí a gente vai chegar a uma conclusão de que, de fato, Deus existe, né? Aqui é um sumário que nós já vimos. E aí, veja, nós já falamos disso, né? Se Deus não existir,
qual que é a base dos valores morais? Né? Porque pensamos que os seres humanos possuem valor moral, né? E aí nós vamos perceber, né, o problema do naturalismo. As únicas coisas que existem são aquelas descritas pelas nossas melhores teorias científicas. Uma visão baseada no progresso, na ciência, como se a ciência fosse a forma explicativa de toda a realidade, né? E aí a gente vai perceber, né, o próprio sistema científico vai dizer que a ciência ela é neutra, que não há valores morais. Então, veja, se não há valores morais, né, na ciência, como explicar, né, a origem da moralidade? Onde ela está? Ela não está na ciência, ela está em Deus, né? Então, nós vamos perceber que quando nós temos deveres morais objetivos, eles vão sempre exigir a existência de Deus. Vamos pensar a questão de que nós não somos animais, né? E aí eu me lembro, né, de ter falado do leão que mata a zebra e ele não comete homicídio, de um tubarão que mantém relações sexuais com a fêmea e não comete estupro. Não tem de uma dimensão nos atos dos animais irracionais, né? Por que pensar que uma dimensão moral, então, existe para o homem? De onde vêm esses deveres? Esses deveres não vêm de uma visão naturalista da vida. Esses deveres, eles vêm exatamente, né, do reconhecimento de Deus que criou o homem à sua imagem e semelhança. E estabeleceu para o homem, né, um modo de vida que se assemelha a muitos dos atributos de Deus. Daí vem a nossa explicação para a moralidade. O homem, o Deus, né, ele tem atributos. Deus, ele é onisciente, Deus é onipresente, né, Deus é onipotente, Deus é soberano. E são chamados atributos incomunicáveis. Não se comunicam. Nós não somos oniscientes, nós não somos onipresentes, nós não somos onipotentes como Deus. Mas alguns atributos na Bíblia, Deus vai dizer o seguinte: eu sou santo e vocês também devem ser. Sede santos como eu sou santo. Esse é um atributo que Deus tem, que ele comunica conosco. Ele, quando faz o homem, ele faz o homem para também ser santo. Deus fala: eu sou misericordioso, sejam também. Eu sou bondoso, sejam também. Daí a gente vai extrair a origem da nossa moral objetiva em Deus, no princípio da imagem e semelhança que o homem tem com Deus, criado por Deus. Percebe? Como nós temos uma fonte clara, definida de moralidade, ela nasce a partir da nossa identidade em Deus. Se você tira o reconhecimento da existência de Deus e da criação de Deus, qual é o resultado disso? O resultado disso é que nós ficamos acéfalos, né? Nós ficamos destituídos dessa moral. E aí, veja, de novo, né? O argumento moral não significa que a crença em Deus é necessária para a moralidade, mas que a existência de Deus a bondade no mundo, a compaixão, a misericórdia, a solidariedade, como se diz, né? A dignidade do homem, ela ocorre de maneira objetiva, né? Por quê? Porque mesmo em homem incrédulo, ele foi criado por Deus. Mesmo ele não reconhecendo a Deus, ele é obra da criação. Ele tem as características de Deus presente nele. Olha que interessante. O ser humano, pela sua identidade de ser humano, ele já carrega no seu DNA, ele está decaído. Ele está perdido em seus pecados. Mas ele tem uma essência, uma natureza humana, que guarda naquela natureza humana características, né, de atributos divinos em si. Então, veja, a origem da nossa bondade, a origem da nossa solidariedade, o nosso senso até de sobrevivência e de viver de uma forma possível, suportável em sociedade, ela está baseada, né, no fato de que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E nós não precisamos nem acreditar nisso para sermos abençoados com isso. Olha que interessante, a moralidade objetiva. Ela está baseada no fato objetivo de que Deus existe, né? E de que Deus existe, e de que Deus
nos criou a sua imagem e semelhança. Eu vou agora avançar, né, um pouquinho, para mostrar para vocês as possíveis objeções que são feitas, né, a essa premissa de que a moralidade objetiva existe por causa de Deus, e que sem Deus não haveria a possibilidade de uma moralidade objetiva, sem a existência de Deus. São 3 objeções. O que é uma objeção? Né? Argumentos contra, né, essa premissa da existência de Deus e da moralidade objetiva criada a partir daí. Existe na filosofia o dilema de Eutífron, né, ou Eutífron. Existe também uma filosofia platonista que vai defender, né, uma chamada percepção transcendente da realidade, né, como se os valores morais eles fossem transcendentes e eles não precisam de uma figura divina para existirem. E existe a visão humanista, né, que tem assim assolado todas as formas de pensamento, de conhecimento, tem nos influenciado, infelizmente, tem nos influenciado bastante, né? Então, falando aqui do dilema de Eutífron, né? Olha só, há algo bom porque Deus deseja que seja assim? E aí eles vão dizer o seguinte: se há algo bom porque Deus deseja que seja assim, então Deus poderia também dizer o seguinte: o mal é bom. Então, se está no arbítrio de Deus, né, dizer o que é bom, o que é ruim, então, veja, Deus é arbitrário. Né? E aí eles estão dizendo o seguinte: o bom e o mal é relativo. Depende de um Deus que vai dizer, ó, isso é bom, isso é ruim. Isso é ruim, isso é bom. Quer dizer, é o desejo de Deus que determina o que é bom, o que é mal. Cadê a objetividade desse bom e desse mal? Essa é o dilema deles. Agora eles vão dizer o seguinte: ou então, e se Deus deseja algo porque isso é bom? E aí eles estão dizendo o seguinte: o que é bom, o que é mal, não depende de Deus. Então, se o que é bom, o que é mal não depende de Deus, nós não precisamos de Deus para definir esse bom e esse mal. É complicado, eu sei, viu, pessoal? É bem ilógica aqui a questão. Mas, veja, isso parece ser um dilema, né, indecifrável. No final das contas, todo o esforço de Eutífron, né, é no sentido de nós não precisamos de Deus para definir o que é bom. Ou então, né, se nós precisamos de Deus para definir o que é bom, nós estamos nas mãos de um Deus arbitrário, que ele define sob que regras. Quais são as regras que vão regular a forma como Deus vai estabelecer o que é bom e o que é mal. E aí a gente vai resolver o seguinte, pessoal. Falta aí, nesse dilema, né, resolver uma questão. Deixa eu ver uma coisa, tem um chat aqui. Tá, já está resolvido. Tem uma questão aqui, que o dilema de Eutífron, né, ele não enfrenta, que é o seguinte: quando falta um conhecimento de Deus para o Eutífron, falta entender quem é Deus. A gente, na teologia sistemática, a gente vai aprender uma coisa: Deus tem limites? Há limites para Deus? Por incrível que pareça, há. Existe um limite. Deus não pode mentir. Deus não pode pecar. Deus não pode falhar. Mas não é que ele não pode, porque se ele falhar, ele vai sofrer um dano, sofrer uma consequência, uma punição. Não que haja algo acima de Deus, além de Deus, que vai reger. Não, porque isso é contrário aos próprios atributos de Deus. Veja, a santidade de Deus é incompatível com qualquer possibilidade de contaminação no seu ser. A santidade de Deus significa uma integridade. A bondade de Deus significa, né, algo que é intrínseco ao ser de Deus. A própria natureza de Deus indica o padrão daquilo que é bom. Então, quando a gente pensa em bondade, nós estamos, na verdade, personificando o próprio Deus como bondade. Deus não é bom, Deus é a bondade. Nossos deveres morais, portanto, eles estão alicerçados, eles estão baseados em mandamentos de um Deus que personifica a justiça,
que personifica a bondade. Os valores morais, eles não independem de Deus, porque é o caráter dele é quem define aquilo que é bom. Isso não é arbitrário. Deus não muda de ideia. Deus não oscila. Deus não é bipolar. Vocês entendem? Então, é interessante, né? O que é moralmente bom ou mal é definido pela natureza de Deus. E o que é certo e é errado, né? E aí vamos lembrar, né, dos valores morais e dos deveres morais. Os valores morais, eles são definidos pela natureza de Deus. Daquilo, então, conhecer a Deus, conhecer os atributos de Deus é importantíssimo para a gente entender a origem, a base da nossa moral objetiva. E entender o que é certo e o que é errado é definido pela vontade de Deus, e aí Deus revela essa vontade. Né? Tá certo? Aí são os chamados deveres morais. Tô ouvindo um ruído aí, tem alguém que gostaria de falar? Tá tudo bem? Tudo bem, né? Tô vendo um joinha aí. Legal. Agora vamos lá, né? Vamos pensar aqui. Opa, deixa eu só ver aqui o que está acontecendo. Olivia, estou te ouvindo baixinho. Só para saber do segundo sinal, Ricardo. Ah, já está no segundo sinal? Já estamos no segundo sinal, é isso? Nossa, então deixa eu correr. Tá, então deixa eu correr, então. Então, veja. Ok. Quando a gente pensa num platonismo ateísta, rapidamente, né? O Platão, né, ele foi um filósofo grego que ele vai influenciar muito a igreja cristã, né? Mas ele entendia, né, que os valores morais, o bem, por exemplo, eles simplesmente existem por si mesmos, não necessariamente fundamentados em Deus. Que os valores seriam meras abstrações, né? Não são abstrações, mas propriedades das pessoas. E aí, essa visão, ela também vai ignorar Deus, portanto, a ideia platonista, embora tenha influenciado, sobretudo Tomás de Aquino, né, Santo Agostinho, a Igreja Católica, e também vai abrir a base para o humanismo, ela também é uma visão que não é a visão que vai considerar, né, o ser de Deus como a base da nossa moral objetiva. E o humanismo obstinado, né, que é uma filosofia moral que vai colocar os seres humanos como os principais, né, no centro do mundo. Quer dizer, a medida, né, do conhecimento, do progresso, da ciência, dos direitos, do direito moderno, é todo de uma base chamada humanista, que desconsidera Deus. A gente vai encontrar, por exemplo, no direito, aquela filosofia, aquela visão da dignidade da pessoa humana como a base, né, para entender todas as outras formas de direito. E essa dignidade da pessoa humana, na verdade, ela vai ser a base dos direitos humanos, que a gente ouve tanto falar, e esses direitos humanos, eles foram construídos a partir de uma matriz cristã, a partir de resultados do cristianismo, mas, assim, foram adaptados, foram chamados assim, foram secularizados, para que a base não fosse uma base cristã, uma base bíblica, uma base divina, fosse uma base humanista. E aí a gente vai perceber, por exemplo, todo um desenvolvimento aí de uma teoria política. Vocês vão estudar, por exemplo, em teoria política, em sociologia, em algum momento da escola, Thomas Hobbes, que vai falar do Leviatã, da necessidade de um Estado, né, para proteger as pessoas por meio de um contrato social entre as pessoas, dando poder a uma entidade que vai, então, estabelecer pela força, né, o controle social. Nós vamos encontrar em Augusto Comte, o pai da sociologia, né, uma visão positivista de que, olha, precisamos colocar ordem, precisamos, né, fazer uma unificação da sociedade com base no progresso da ciência, com base no cientificismo, uma visão também baseada, assim, é a chamada física social, uma visão muito racionalizada da vida, também sem Deus. Nós vamos encontrar Karl Marx, conhecidíssimo,
que vai reconhecer o conflito social a partir da luta de classes, né, oriunda aí de um sistema capitalista perverso, e ele vai encontrar uma solução para o controle social por meio de uma planificação da sociedade, um comunismo, um questionamento da propriedade privada, né? E todos, então, sendo regidos por uma lei, né, que vai tornar iguais os direitos de toda a sociedade numa regra chamada comunista, né, num princípio comunista. Nós temos o Durkheim, que vai também questionar as chamadas disfuncionalidades da divisão de trabalho do sistema capitalista e vai procurar também estruturas para uma coesão social. Então, veja, nós vamos encontrar várias soluções, né, a partir de uma visão humanista, todas elas procurando resolver o problema da objetividade sem Deus. E aí eu tenho que encerrar aqui, deixa eu ver o chat, que terceiro sinal, né? Vamos encerrar. E nós vamos encontrar, então, né, algumas falas aqui que eu acho que vale a pena a gente, então, compartilhar. Quando alguém tenta viver sem Deus, como conclusão, meus irmãos, as respostas à moralidade, à esperança, ao sentido da vida, né, o envio ao seu próprio mundo para mudar para si uma resposta individualizada. Viver sem Deus, né, significa elevar-se com a ajuda de seus próprios instrumentos. O homem ele pode viver sem Deus, fisicamente ele pode. Agora, ele pode viver sem Deus de uma maneira racional? Infelizmente, não. Eu vou encerrar com isso aqui, gente. Fora de Cristo não há lei, não há esperança, não há sentido. Né? Você, e só você, é aquele que vai determinar, né, os sentidos, os elementos da vida. Né? Você vai ser o arquiteto da sua vida moral. Você acha que dá conta disso? Né? Você idealiza o sentido para a sua vida. Você arrisca, né, tudo o que tem baseado numa experiência numa esperança, né, que você imagina. Nós não conseguimos essa vida sem Deus. Nós não conseguimos uma moral objetiva sem Deus. Ela não existe, né, sem que Deus, né, esteja, né, presente na realidade, mesmo para aqueles que não reconhecem. É um tema difícil, eu teria que ter administrado melhor o tempo para a gente desenvolver mais algumas coisas. Eu ia falar sobre dignidade, sobre igualdade, sobre liberdade, né? Mostrando na questão humanista, né, como isso se desenvolve sem Deus e como isso está respaldado em Deus. Mas numa outra oportunidade a gente pode trabalhar. E eu queria só fechar com o seguinte. Nesta semana, eu tive o privilégio, foi uma honra para mim, falar para o grupo de adolescentes da federação. Então, houve uma live lá com o presbítero Alain, e ele me pediu para a gente conversar sobre cosmovisão, e as carreiras de humanas. E nessa live que houve na terça-feira, eu pude desenvolver muitos dos argumentos que eu estava trabalhando aqui para esta aula. Então, como complemento dessa aula, eu acho que vale a pena vocês irem lá no Instagram e darem uma olhadinha nessa live. Tá certo? Fica uma recomendação, uma sugestão para vocês, se já não fizeram. Tá certo? Infelizmente, eu sinto assim, um prejuízo grande de não estar aí com vocês, mas eu acho que a gente conseguiu dar conta dos conteúdos básicos da lição. E eu vou agora pedir ao Felipe Martins, que deve estar aí com vocês, para a gente conduzir uma palavra de oração, Felipe. Maravilha. Gramado. Senhor Deus, nosso Pai, Senhor, muito obrigado por esse dia, Senhor. Obrigado por o Senhor nos manter com vida. É graça tua, Senhor. E principalmente, Senhor, manter-nos, Senhor, com vida espiritual através do teu Filho Jesus, Senhor. Que possamos sempre estar com nossos corações fervorosos para louvar o teu nome, aprender mais da tua palavra e lembrar, Senhor, que não existe relativismo, Senhor. A tua verdade é absoluta, a verdade da palavra da Bíblia, Senhor, é absoluta, e que o Senhor nos prepare e nos capacite, Senhor, para enfrentar o relativismo que o mundo tenta colocar, onde mostra que meu ponto de vista é o meu, eu coloco do jeito que eu quiser, mas eles tentam empurrar isso para todos. E nossos adolescentes que estão aqui hoje já estão sofrendo, vão sofrer esses ataques constantes, mas que o Senhor esteja preparando, se mantendo em guarda, Senhor, que é o tema do nosso livro, para não ser
serem pegos, Senhor, nesse relativismo, nessas armadilhas que Satanás, Senhor, vai colocar na vida deles, Senhor. O Senhor abençoe o Ricardo nessa viagem que ele está fazendo, Senhor, já há alguns dias. Que o Senhor o proteja no retorno para a sua casa, Senhor. Agradecemos pelo esforço que ele e os outros professores também têm feito em estudar esse livro e a tua palavra, Senhor, um assunto tão complicado, mas o Senhor tem nos ajudado, que os alunos possam absorver esses conhecimentos para poder manter sua fé, Senhor, fazer a defesa da sua fé e serem testemunhos, Senhor, do teu nome nesse mundo. Nos leve para nossas casas agora e nos prepare para o culto à noite. Só isso pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Acho que tá mudo aí, Ricardo. Agora eu abri. Obrigado, viu, pessoal? Fiquem com Deus, tenham um bom domingo. Ricardo, hoje é dia do jovem, do adolescente presbiteriano. É mesmo? Que legal. Para eles aí? Sim, vocês estão na melhor fase da vida de vocês. Uma fase muito bonita, muito, muito rica, né? Experiências. Vocês estão saindo daquela fase da infância, daquela dependência total dos pais, e já estão começando a dar os primeiros passos de uma fase adulta, né? E crescer não é fácil, se desenvolver, né? Não é fácil porque exige responsabilidade. E vocês começam, então, a ter mais liberdade, mas ao mesmo tempo que vocês têm mais liberdade, junto da liberdade, aumenta também a responsabilidade. Então, como é importante a gente aprender isso que nós vimos hoje, saber que a nossa liberdade, ela é uma liberdade que é conduzida por uma moral objetiva, e uma moral objetiva que está baseada em Deus. Então, quando a gente entende a nossa liberdade dentro das regras, né, que Deus estabelece para uma vida, eu diria que essa vida fica plena, é uma vida que tem sentido, é uma vida produtiva, é uma vida cheia de possibilidades. Então, que vocês aproveitem essa fase adolescente de vocês para planejar, para viver, para se divertir, né? Para sonhar, né? Para sonhar e para pensar grande, com coisas grandes, mas sempre lembrando, né, que vocês não estão criando isso a partir do nada, vocês estão criando essas possibilidades de vida a partir de Deus. Então, o adolescente cristão, ele é uma bênção, porque ele consegue projetar essa liberdade que vocês têm, essa força que vocês têm, essa potência que vocês têm, né? Moderado, né? Conduzido, né? Por Deus. Então, que isso seja realidade na vida de vocês, que vocês se apropriem disso, lembrem dessas coisas, né? E parabéns pelo dia de vocês, tá bom? Acho que é só, né, Ricardo? Acho que sim. Deu certo. Agora eu vou lá para a igreja do Piva. Tem 11 horas, tem escola dominical lá. Vai lá. Agora eu vou assistir aula. Beleza, Ricardo. Obrigado aí, deu tudo certo. Um abraço para todos, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, fiquem com Deus.